bem, começando mais uma edição do Frequência Orion Podcast com essa trilha que era uma trilha de teste que a gente colocou só para testar e ficamos aí combinados de acharmos outra, né? E essa acabou ficando. É que nem aquelas tias lá que são aposentadas que ninguém quer cuidar, né, Bueno? Que vem passear, mas aí acabam ficando. E essa época é propícia, né? Época de Natal, época de fim de ano. Cuidado com as tias que elas aparecem, né? Boa noite, meu irmão, tudo certo? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, toda essa galerinha linda e você, meu parceiro. É isso aí, aquela tia que chega e as namoradas? Puxa, como é que tá? É aquela tia. Tu sabe que esses dias teve um conhecido meu, um amigo meu, né, que ele é um pouco mais, de uma idade um pouquinho mais diferente, avançada um pouquinho da minha, que fez essa pergunta e falei, nossa, tu tá parecendo a tia mesmo, né, do fim do ano, cara, pedindo das namoradas. Mas essa tia, Bueno, que eu me refiro é aquela que é aquela que tem uma aposentadoria gorda, né, cara, ou que tem aquela aposentadoria que no fim do mês, né, contribui, né. Então, cara, se você notar, sempre vai ter sempre não, mas sempre, cara, sempre no teu bairro vai ter uma família que tem uma tia que, né, mora com uma família. Ela tá bem. Isso, mas que mora com uma família assim que não é que não se encaixa, mas que não em tese não era pra estar ali, né, mas foi parar ali por circunstâncias. Mais ou menos. E se você, senhora, solteira, aposentada, que mora com uma sobrinha ou um sobrinho, não sabe quem é a tia? Pois é, eu tenho uma coisa pra contar pra ti. Mas é isso aí. Tocamos o barco. Ô, Bueno, hoje a gente teria a participação do Índio, segundo maior artilheiro da Chapecoense, mas por motivos de agenda, motivos de forças maiores, a gente acabou tendo que transferir essa data. Tivemos que postergar a participação do Índio, né? E o Bruce tá falando aí, né, cara? Deixa o Bruce falar, ó. Cara, tá tudo posso certo, deixar ele falar? Ele quer participar. Ele tá bem... Traz ele aí. Ansioso, ele fica ansioso, né? Nervoso também. Ao lado de uma estrela, mas, enfim, né, cara? Ele só deu um sinal mesmo que ele tá junto aí com a gente, curtindo também, né? É um fã nosso também. Eu tô vendo, inclusive, o rabo dele aí de longe, cara. Cara... Tá aí no seu ombro. Vocês estão conhecendo agora essa fera. A Ana Maria tem um Louro José e tu tem o Bruce, né? Bruce. I am Batman. E bem por aí. Ô, Bueno, mas então tá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente da hora que a galera vai assistir aí. Seja bem-vindo, meu brother. Tamo aí, né, mais faceiro do que quem ganha peru da firma, né, cara, e assim por diante, né. E tem os que não ganham também, tá tudo certo, né, cara. Pois é, né, mas isso não importa, Pra você que não ganhou um peru da firma, nós estamos aqui pra alegrar a sua vida. Com toda certeza, fazemos... Bom, deixa pra lá. Vamos tocar o barco com a nossa primeira manchete. Lucas Bueno, o titio Elon Musk. Pois é, cara, eu tava falando de profissões, falando sobre as profissões do futuro, ou seja, as profissões que farão parte do mundo, né, daqui a pouco, né, de um tempo adiante, né, daqui a uns anos, pro futuro. E ele frisou... provavelmente lan houses, locadoras de DVD, videolocadora, né? Exatamente. Vai fazer muito sucesso. Cara, exatamente. Bem por aí, né? Bem por aí. Lan house, que mais? O que tu falou? Videolocadora? Cara, eu vou te falar assim, ó, eu sou louco, né, por filmes, e o meu sonho sempre foi ter uma videolocadora, mas não tem como. Talvez um dia, né, mas aí eu vou abrir só pra realizar um sonho mesmo, porque dinheirinho a gente não vai ganhar não, né? Só pra ti. Tu falou da videolocadora, loja de CD também, né, de venda de CD também. Né, mas tudo é brincadeira, obviamente, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar o que ele que sempre, na verdade a gente vai, sem ser redundante, a gente vai falar o que ele que sempre dá o que falar, falou, né? Nós falamos muito dele aqui já. Cara, é porque ele tem sido uma referência em termos de tecnologia, em termos de futuro, a gente inovação. Exato, inovação. A gente olha pro Elon Musk e imagina, cara, o futuro, né, cara? Mas enfim, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E na Índia, Lucas Bueno, a guerra do macaco contra o cachorro, né? Falando, se fosse levar pro lado da religião, seriam dois deuses aí do hinduísmo. Os macacos matam...
Pois é, cara. Eles mataram em média 250 cachorros por vingança e agora estão atacando crianças também na Índia e a gente já vai trazer mais detalhes sobre isso. Exatamente. Lá na Índia, cara, eu tive a oportunidade, mas depois eu friso, tive a oportunidade de conversar com o Léo, que é um conhecido meu que ficou algum tempo na Índia e no Nepal. Ele falou, cara, que lá tudo pra eles é Deus, cara. Tudo são deuses. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, eu trago mais esses adendos aí. Mas a guerra entre o macaco e o Planeta dos Macacos, o confronto. Faz todo sentido, isso na Índia, hein? Não perca. Enquanto alguns cinemas estão lançando o Spider-Man, lá na Índia já tá em mais que 3D, né? Tá 5D. Ai. E o doutor que se auto-operou, né? Doutor, né? O médico que se auto-operou, né? Tô falando o importante, né, cara? Ele fez uma operação. Como é que é isso aí, Bueno? O cara me chamou... Eu já tinha ouvido falar na história dele, mas nunca tinha estudado a fundo como hoje, né? Então, aparentemente ele era a única pessoa que sabia fazer isso naquele momento. E acho que depois a gente fala mais sobre isso. Mas ele operou o próprio corpo lá e nem doeu. Completamente maluco, cara. E no fim ainda ganhou um balão. Pra ficar feliz, né? Um pirulito. Ganhou um pirulito. Que maravilha. Cara, e por falar em loucuras, né? Loucuras. Quando alguém te dá um spoiler, o que tu faz, cara? Tu fica brabo? Tu leva na boa? Cara, eu fico. Eu já me importei mais com isso, mas eu fico. Tu fica o quê? Eu fica na boa ou fica brabo? Eu fico emputecido. Tá. Mais ou menos que nem aconteceu com... Foi no interior de São Paulo? Foi aonde, cara? Pois então, vamos abrir a notícia aqui pra só passar bem certinho aonde aconteceu isso, porque uma doida, ela ficou completamente maluca, porque tinha uma criançada, sabe que criança é foda, né? Criança é criança. Criança é uma maravilha, é uma bênção, mas quando eles querem... bicho. E foi em São Paulo mesmo, cara. Foi em São Paulo e ela pegou e atirou spray de pimenta na criançada. Entendeu? Pra eles aprenderem que cinema também tem leis. E foi mais ou menos assim, ó. É engraçado, mas imagina o risco pras crianças isso, né? Cara. Meu Deus do céu. Nesse momento a gente percebeu que ela era muito mais fã do que essas criançadas aí. Com toda certeza, cara. Ela era a duende da pimenta, né? Duende verde. Caramba, cara. E por falar em doida, tem mais. Não para por aí, né? Tem a vilã da segunda-feira aí, né, cara? Essa aí também me chamou muito a atenção. Tá a foto dela de antes e como é que ela tá agora. Ou pelo menos uma das fotos mais recentes aí desse caso, né? Que é a Brenda Ann Spencer, que foi presa por tirar a vida de 2 pessoas e ferir outras 9 após atacar uma escola em 1979, quando ela tinha 16 anos. E qual foi o motivo, Lucas? Olha, eu vou te dizer, então, tá? Diga. Já faz muito tempo isso. Eu não apoio matar pessoas, tá? Eu também sou contra isso. Contra a violência. Agora, o motivo dela é bem cabível. Porque ela simplesmente odiava a segunda-feira. Imagina só, cara. Não, hoje é segunda-feira, não tá legal, não quero... Eu tenho uma pistola aqui. Será que você poderia deixar a sua vida aqui pra alegrar a minha? E ferir outros 9 na minha segunda-feira? Caramba, bicho. Olha, vamos combinar aqui. Segunda-feira, de manhã cedo. É complicado você suportar uma pessoa que tá, né, tipo... Não tô falando que as pessoas têm que serem felizes na segunda-feira, tá? Longe disso. Temos que começar a semana já motivados. Uma segunda-feira cedinho, assim, a pessoa já tá toda sorridente, alegre. Cara, isso enche o saco um pouco, assim. Eu até falei baixo, porque... Não, eu até imagino por que tu falou baixo, mas tá tudo certo, mano. E o mundo não acabou, né, Bueno? 9 anos do que o mundo iria acabar no calendário maia e não acabou. Pelo menos não da maneira com que o cinema apontou ou com que muitas pessoas ficaram com medo, né? Daqui a pouquinho a gente vai frisar mais sobre isso. Mas 9 anos de que ainda estamos aqui, né, cara? Lógico, 2012, né? Exatamente. Aquele filme, né? Exatamente. Cara, não é um filme bom, tá? Não é um filme bom. Mas é cativante, assim. É legalzinho. Depois a gente vai entrar a fundo nesse assunto, mas eu até gostei, Bueno. Foi um dos filmes que eu assisti no cinema também na época, cara. Com a turma da escola.
A única coisa que eu achei que eles viajaram um pouquinho, viajaram entre aspas, depois a gente vai entrar mais no assunto, é na questão daquelas naves lá flutuantes. Eu achei um pouco meio, né, mas enfim, aí foi a minha. Mas eu achei legal. Mas é que se não fosse aquilo, ou eles teriam que ir pro espaço, de alguma forma, ou todo mundo morreria, né? Mas depois a gente vai entrar nisso, sobre isso, mas não é isso que o Elon Musk tá planejando, cara? Não é pra Marte? Né? Isso aí. Então eu acho que faz Nós falamos disso no último episódio. Exato, mas é que também a gente tá trazendo pra agora. Talvez daquela época era esse o conceito que tinha o cinema, pelo menos, né? Então, mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E também aconteceu com um amigo meu uma história, rapaz, que aconteceu com um amigo meu, que também músico, tocava em banda, e ele tava com uns barulhos meio estranhos no estômago, né? Ele comeu alguma coisa que não fez bem, e antes dele instalar a guitarra, ele teve que ir ao toalete, o ônibus da banda chegando, e depois eu conto o que aconteceu, então, nessa história. Fechou? Fechou. Eu pensei numa história aqui também, eu acho que eu vou contar em homenagem a um grande amigo meu. Então, o que seria um spoiler? Uma pitadinha. Não, o spoiler não dá porque senão eu te jogo spray de pimenta aí, cara. Mas olha, uma moto, 2 pessoas, um garrafão de vinho. Jesus. E o resto é história. E o resto é história e a gente vai contar daqui a pouquinho. Ai. Frequência Orion Podcast está só começando. Ô, Lucas, chama a vinheta. Vamos! Roda a vinheta! Muito bem, então estamos de volta, né? Depois da vinheta com o nosso primeiro destaque. Vamos lá, Elon Musk falando sobre as profissões do futuro. Ele que tem sido e com certeza será pauta do nosso podcast aqui porque sempre está aí na vanguarda das tecnologias, né? E sempre inovando, com a SpaceX, com a Tesla, entre outros projetos que ele tem, né, Lucas? O cara Os foguetes que tem ré, né? Nós somos os foguetes que não temos ré. Que assim seja, né, cara? E ele é um cara totalmente visionário. Ele tava falando, ele deu mais uma declaração sobre as profissões do futuro. Ele falando que as máquinas, assim, desde a Revolução Industrial, né? Você já viu aquele filme lá aquele famoso filme do Chaplin, né? Do Charles Chaplin, da Tempos Modernos. Isso, Tempos Modernos da Revolução Industrial, tudo, né? Ele vai lá em preto e branco e sem falas, assim por diante. Aquele filme me marcou muito porque faz todo sentido também para agora. Talvez essa época que a gente viva hoje, nos livros de história daqui para frente ou do futuro, nós vivamos uma nova revolução industrial, por que não? Né? Uma outra onda, enfim. Né? Mas eu achei interessante a colocação dele falando sobre as profissões do futuro. E o que me chamou a atenção foi a profissão da qual ele escolheu. Esses dias eu estava cortando o cabelo, e eu tava trocando ideia com o barbeiro, um amigo meu. Inclusive nós passamos, né, lá na barbearia dele. Um abraço pro Daniel. Nós passamos lá, ele coloca o Frequência Orion e a gente fica lá falando enquanto ele corta o cabelo lá. Um abraço pro Daniel. Alô, Daniel, um abraço pra você. A gente tava falando sobre as tecnologias. Um forte abraço, Daniel! Alô, é o Dino com a gente. Alô, Dino! Alô, Dino, um forte abraço pra você que tá curtindo as entes. Abraço pro Dino! Então... Tava falando sobre a profissão. Então, pois é. E aí, cara, e a gente tava falando sobre isso. Que, por exemplo, a comunicação que é da qual a gente tem a nossa ascendência, ou que a gente tem a origem, né Lucas? No rádio, TV, ela pode, em tese, gente, ser substituída por uma máquina. Entre outras, obviamente, outras profissões que a máquina já vem substituindo. Eu coloco a profissão da comunicação porque é da qual a gente está inserido. Mas, por exemplo, o barbeiro, cara, eu acho muito difícil, não é impossível, mas muito difícil uma máquina que pegue os detalhes, né, que um barbeiro consiga fazer. Né? Então eu acho que pode até existir, mas que vai demorar um pouquinho. Mas a profissão que o Elon Musk frisou é a engenharia, justamente por esse detalhe. Ele falou o seguinte,
estudem engenharia, porque vai ser muito difícil a máquina conseguir atingir o gosto humano, por exemplo. Então essa parede eu gostaria que fosse dessa maneira, esse formato aqui, enfim, essa questão mesmo da visão do engenheiro. Ele falou que a máquina não vai, ou pelo menos não vai conseguir ter a visão que o humano tem de projetos, de ideias, de sonhos, né? Ela vai ser criada para produzir o que ela já está sendo programada. Mas o humano não, o humano tem ideias e ideias e ideias. O que tu acha disso? Olha, eu acho que faz muito sentido isso que ele disse, até, né, é bem óbvio que ele diria isso sobre engenharia. Ele falou também sobre softwares, né, pessoas que sabem programar, enfim, tudo isso. Exatamente. E eu acho que realmente, cara, o futuro é a informação. Na verdade, já tá acontecendo, né? Hoje em dia, o que é mais valioso no mundo são os dados, né? Informações das pessoas, das empresas. Tu imagina que um ataque hacker, por exemplo, numa corporação grandiosa, cara, isso faz um estrago muito grande, entendeu? Porque são os dados, as informações. Por exemplo, o Google, né? É o maior segredo, um dos maiores segredos aonde os servidores do Google estão escondidos, porque ninguém sabe, né? E porque todas as informações das pessoas do mundo todo, ou quase do mundo todo, estão lá, né? E imagina, as suas informações, os seus dados, qualquer pessoa com uma má intenção, se ela tiver isso em mãos, ela pode te prejudicar. É uma coisa assim que não tem nem comparação, né? É lógico que o que gira o mundo é o dinheiro, só que atrás do dinheiro são as informações, né? Com toda certeza. Só para agregar o que você já disse sobre os softwares, ele realmente falou isso. O que me chamou a atenção foi justamente a engenharia. Por quê? Porque essa questão da tecnologia a gente sabe que é o futuro, né? Tá todo mundo já estudando, todo mundo entre aspas, né? Mas no sentido, as pessoas estão se voltando mais para a área do virtual. Tanto que nós estamos aqui, nós estamos no virtual, né? E essa questão da engenharia me chamou muita atenção, mas é óbvio que se você tiver um estudo da informática ou, né, da tecnologia da rede, da mídia, enfim, você vai estar à frente de concorrentes, né, que estejam disputando vagas contigo, porque o futuro é online. A gente já está vendo isso. Bom, eu e o Lucas fizemos o nosso podcast à distância, entre outros projetos que outras empresas têm ou fazem reunião somente à distância, aulas à distância, assim por diante, e vai ser o futuro também. Você falava agora de hackers, Lucas. Eu estava vendo uma entrevista essa semana de um hacker que ele estava falando que as informações que saem, as notícias que saem envolvendo hackers são só notícias ruins, mas o hacker não é algo ruim. Ele é um cara que sabe como que eu posso frisar? Ele consegue detectar golpes, ataques, e ele ajuda governos, ele ajuda a inteligência dos governos. Então, quer dizer, ele em tese é um cara do bem, no sentido de que a profissão hacker seria algo do bem, só que ela é deturpada por pessoas de má índole, né? E assim por diante. Achei bem interessante. Eles encontram as vulnerabilidades das redes, né, das empresas, dos governos, e de certa forma isso é bom, né? Se eles estiverem bem intencionados, isso é bom, porque provavelmente eles vão pedir uma recompensa ali, mas eles vão mostrar a solução, né? Eles vão mostrar onde que está o problema, onde está o erro, e esse erro de segurança vai ser corrigido, né? Mas só fazendo um pequeno comentário sobre as máquinas mesmo, que você disse, por exemplo, do barbeiro ali e tal, né? Eu acho que é isso, cara. Existem nichos e nichos, profissões e profissões. Algumas coisas eu acredito que as máquinas não vão conseguir fazer um curto e médio prazo. Um curto e médio prazo. Eu acho que a longo prazo até sim, mas aí a gente vai entrar numa questão que é mais uma suposição, uma imaginação e até uma viagem, às vezes, né? Dia 22 agora vai estrear o Matrix, né? O novo Matrix no cinema, que basicamente vai puxando para isso também, né? A inteligência artificial acaba tomando conta dos seres humanos em si, né? E na verdade isso é bem assustador, né? Se você for parar pra pensar. Mas eu acho que é uma realidade bem distante, assim, para isso acontecer. Pode acontecer, pode, mas eu acho que não é bem... Vamos ver o que o futuro nos aguarda, porque, cara, quando se fala em Bill Gates, em Elon Musk, o Bezos lá, o Jeff Bezos,
Como é que é? Cara, e o Steve Jobs, por exemplo, Steve que não, Jobs. né, já faleceu, mas todos esses eram mais genial disparado. Disparado. O que me chamou a atenção nele, cara, o Lucas, é aquela questão do tratamento alternativo que ele utilizou contra o câncer, cara. Ele não quis um tratamento convencional, digamos assim. Ele optou por um tratamento orgânico, alternativo e, claro, veio a falecer. Não que se ele tivesse tido outro tratamento seria, né, teria cura, mas eu achei, entre aspas, um pouco curioso, né, diferente. Mas, na verdade, o Steve Jobs, ele faz parte daquele grupo de pessoas que já passaram, várias já, pelo mundo, que eles foram gênios, literalmente gênios, assim, inovadores, revolucionários. Você pensa que todos os smartphones que existem hoje, de qualquer marca, tô falando de smartphone, com touchscreen e tudo mais, sim. Tudo isso existe por causa dele, por causa da Apple. Tudo começou com ele. Sim. E as pessoas foram copiando ele. Por isso que ele era um pilar principal, talvez, da empresa, enquanto ele era ainda presidente e tal, né? Com certeza. De que e todas as tecnologias da Apple eram fechadas à Apple, entendeu? Não é como o Android, por exemplo, que é um código aberto que qualquer pessoa que tenha um mínimo de entendimento de programação vai conseguir mexer se quiser, né? Fazer qualquer alteração no código. A Apple não, é uma tecnologia única, né? Eu não tenho iPhone, nada, e já tive e gostaria de ter, mas meu cacife não deixa hoje. Mas eu admiro isso, entendeu? Eu fico imaginando hoje um cara como Steve Jobs junto com o Elon Musk, por exemplo, na SpaceX. Caramba, cara. Cara, eu não tenho noção do que aconteceria, porque ele era... E como você falou sobre o câncer e tudo mais, eu tava falando, faz parte daqueles gênios malucos, né? Eu já li a biografia dele e tal, é um livro espetacular, cara. A Pixar... várias coisas que a gente vê hoje, que a gente consome hoje, só existem e só são boas e com qualidade por causa dele. E ele passou, por exemplo, meses comendo só cenoura, por exemplo, até ficou meio laranja. Então ele tinha várias... Ele foi pra Índia, ficou um tempo lá, começou a tomar ácido. Tipo o John Lennon, né? O George Harrison levou os Beatles lá pra Índia e eles voltaram, começaram a fazer umas músicas meio voltadas ali até pra cultura da Índia, mas o John Lennon voltou completamente maluco, né, cara? Ácido, e daí foi indo e aconteceu no final dos Beatles, né? Aí chegou uma Yoko da vida ali também, já agregou e fechou. A Yoko fudeu com tudo, né, cara? Pelo amor de Deus. Ô, Lucas, o Einstein também, né? Ele poderia ter tido um tratamento pra... Eu não lembro agora certo do que é que ele veio falecer, mas ele falou que não, cara, que ele não queria tratamento, que ele achou que já tinha contribuído o tempo e que a natureza fizesse o que tinha que fazer. Achei muito interessante isso também. É mais um gênio que tu falou, né? O gênio doido. Ai. Tocamos o barco então, Lucas, na Índia. Você acabou de falar da Índia. A Índia é onde tudo acontece, né, cara? Macacos furiosos estão se vingando de cachorros. Cerca de 250 cães já foram mortos pelos primatas. Segundo os moradores, a matança é uma retaliação após um filhote de macaco ter sido morto por um cão no distrito de Beach, em não sei pronunciar esse nome aqui, rapaz, mas é um nome da cultura indiana aqui, né? E eles estão se vingando dos cachorros e tem um portal chamado Indiano News reportando então. Os moradores também declararam, né, que eles estão atacando crianças, né, com os cachorros. Eles levam os cachorros pro alto e jogam os cachorros das crianças que estão embaixo. Meu Deus! Sim, pra tu ver como eles são brabos, né, cara? Como eles são ferozes, digamos assim. Tá aí até, inclusive, a foto de um carregando o cachorrinho, né? Não é que ele tá carregando, ele tá dando um mata-leão no cachorro, cara. É tipo um Anderson Silva, né, cara? Ali, rapaz do céu. Cara, curioso isso, né? Porque você vê que não tem interferência nenhuma humana, é uma guerra da própria natureza ali. E vamos arremessar cachorro, né? Quem nunca? Cara, pensa a pauleira dos cachorros, com as crianças e os cachorros. Pensa só a fiasqueira, a gritaria. Rapaz do céu, essa aí me assustou. Tá aí, ó. Ele aí subindo, escalando pra ver quem faz o concurso de arremessar cachorro, né? Quem joga mais longe. Neide, os macacos estão atacando as crianças, Neide. Eu não sei imitar cachorro, cara. O cachorro chorando, cara, não é minha. Cara. Não, chorando, né?
Não é chorando, ele tá sendo estrangulado por um macaco, cara. Não dá pra. Não tem como saber que som o cachorro vai fazer. Neide, agora tu lembrou da tia, cara. Agora tu me falou a Neide, tu me fez lembrar da tia que mora com a família ali por causa da aposentadoria, né, cara? Tu me falou agora que não tem um iPhone, né? Pensa nessa dica aí, cara. De repente daqui uns dias tem uma Neide aí, uma tia. Estou tranquilo, cabrão. Tranquilo, hermano, tenemos la plata. Ai. Falando nisso, vou dar um abraço, saludos para Paraguai. Tô com a camisa do Olímpia aqui. A gurizada do Cerro não vai ficar muito feliz comigo, né? Mas... cabrão. Então envia-me, manda para mim e pro Lucas também uma camisa na remera. Um regalo? De Cerro como regalo de Navidad, que a gente usa com o maior prazer. Ai. O Lucas, e o médico que se auto-operou. Essa aí, inclusive, o pessoal tá vendo a foto dele aí. Essa aí me chamou muito atenção, cara. E será que ele não tava anestesiado? Desculpa a minha ignorância, mas eu não consigo imaginar o cara se auto-abrindo, se auto-operando e beleza, tudo certo. E ainda termina e fala, a operação foi um sucesso. Pode levar ele pro quarto. Ele removeu o próprio apêndice, né? Pois é, cara. Não é o apêndice que é uma coisa que, tipo, não serve muito pra muita coisa, é isso? Então, cara, o apêndice... Ou eu tô sendo muito ignorante agora? Faz todo sentido. Na verdade, o apêndice tinha uma função, né? Uma função real. Inclusive, como você frisou, né? Que ele não segundo a lenda nos conta, ele não tinha função nenhuma. Mas, depois de 2017, foi revelada uma pesquisa por uma universidade americana que ele serve como um armazenamento de bactérias que ajudam na digestão, bactérias boas, né, que ajudam na digestão do alimento e também na questão da imunidade, né? Mas, sim, eu sempre ouvi falar que o apêndice ele tinha uma função lá nos primórdios e tal, e que com a nossa questão de deixar de ser nômade, enfim, nas nossas mudanças tanto climáticas quanto de hábitos, ele foi ficando obsoleto. E dizem que talvez futuramente as pessoas já nem nasçam mais com apêndice. Não sei, né, cara? Vamos ver. Cara, olha isso. Isso é muito louco e isso não faz sentido pra mim. Como que as pessoas vão simplesmente começar a nascer sem isso? É que assim, ó... Tu entende? Beleza, é um processo evolutivo e tal, mas também é muito louco isso, né? Sim. Isso, eu paro pra pensar. Desde a evolução das espécies, vamos dizer aqui que Darwin está completamente certo, 100%, e a gente não questiona. O que isso não é verdade, né? Porque a gente tem que questionar tudo e ninguém tem certeza de como a evolução aconteceu. Total. Digamos que esteja correto. Você concorda comigo que teve um salto muito grande entre aquela evolução e o que a gente é hoje? Eu digo no pensamento, em como a gente age, né? De ser ereto ou não, né? Essas evoluções aí, beleza. Eu tô querendo dizer mais do intelecto mesmo. Por mais que a gente seja um bando de pessoa burra, né? Mas a gente evoluiu bastante, né? Eu ia falar um palavrão aqui. Exatamente. Qual que é a teoria também? De que não é que a gente descende do macaco, a gente foi trazido para cá ou foi criado junto com o macaco, com uma espécie semelhante, porém nós evoluímos, né? E o macaco não evoluiu. Por isso que a gente é muito semelhante, tanto geneticamente quanto em atitudes também do macaco, né? Bom, são teorias que envolvem ciência, que envolvem religião, que envolvem crenças locais. Especulação, por que não? Especulações, totalmente, com toda certeza. Assim como os Anunnaki. Assim como os Anunnakis, com toda certeza, não sem sombra de dúvidas. A teoria é que a gente passou a ser Homo erectus depois que a gente não conseguia mais andar em vegetações altas, porque geralmente, em tese que a gente vem vindo do macaco, né? A gente andava em posição como se fosse de 4, assim, né? E aí, por causa das vegetações, a gente foi se acostumando a se erguer e ficou de pé. São teorias em cima de teorias, né? Eu acho bem... A teoria de Darwin é maravilhosa, né? Tem muito sentido. Ele fez pesquisas com milhões não, acho que eu fui muito longe agora, mas com muitas espécies diferentes e realmente isso acontece, né? Algumas espécies vão se desenvolver de uma forma e outras espécies vão se desenvolver de outra forma. Isso vai depender do
ambiente e de tudo mais, né? No meio em que eles crescem, em que eles vivem e tudo mais. Mas só para deixar, a gente jogou os Anunnaki aqui sem explicar. Segundo o Zecharia Sitchin, que traduziu 12 tábuas sumérias muito antigas, há milhões de anos atrás, uma raça extraterrestre veio para a Terra, diretamente do planeta Nibiru, e simplesmente teve que criar um escravo para trabalhar e garimpar ouro, que esse era o objetivo deles, vir para a Terra para buscar ouro e levar para o planeta deles. E essa é a teoria, de que eles pegaram os macacos e simplesmente fizeram uma mutação proposital, genética, e criou o ser humano simplesmente para ser um escravo. E daí depois tem muita história que acontece, que a gente teria que fazer um especial, né, só sobre isso. Mas basicamente é isso, é uma das teorias também. O Lucas, não é nessa mesma teoria aí que o primeiro humano criado pelos Anunnakis tem um nome parecido com Adão? Seria Adamo. Adamo, isso, né? Que aí talvez na tradução chegue Adão, né? Adão significa terra vermelha, se eu não me engano, cara. Achei isso mesmo, bem interessante essa teoria também. E agora, já que a gente está entrando nisso aí, vamos seguir, cara, que o assunto está rendendo. Adão e Eva, cara, eu tava vendo algumas teorias porque tem aquela questão, tudo bem, tiveram filhos e tal, mas aí os filhos tiveram que cometer o pecado do incesto, né? De ter relações irmão com irmão. Existem duas teorias que eu já estudei, né? Talvez se você souber a outra, pode compartilhar, Lucas. A primeira é que Adão e Eva seriam duas tribos e não duas pessoas só. Então Adão seria um grupo de homens e Eva um grupo de mulheres. Logo, teriam relações, nasceriam filhos e filhas e aí já sairiam em tribos, ok? A segunda é que até Levítico, se eu não me engano, até Levítico, o incesto ele não era um pecado. Né? Eles não viam dessa maneira porque realmente necessitava a população, né? A criação, enfim, né? Para que a Terra pudesse ter a população. Logo, a gente traz a comparação fazendo um anacronismo. O que é um anacronismo? Você comparar algo fora do seu tempo. Né? Então, para aquela época não era errado, mas para os olhos da nossa época a relação, né, entre irmãos, digamos assim, ou familiares, enfim, né, de graus mais próximos. Então, quer dizer, são duas teorias para a questão do Adão e Eva, de o porquê, enfim. Tu tem uma visão diferente em relação a isso? O que tu pensa, Lucas? Olha, eu não conhecia essa teoria em específico das tribos, nunca tinha ouvido falar, mas acho que faz muito sentido, porque se a gente for parar para pensar a literatura antiga, até mesmo a Bíblia, né, existem muitos e muitos relatos de relações entre pessoas da mesma família, né? Muitos relatos. E eu acho que pode fazer muito sentido. É aquela coisa, né? O que eu vou te dizer, né? Eu não tenho como dizer isso ou é aquilo, mas eu acho que são teorias válidas. Existem várias outras, né? Até viajando um pouco mais, e que... Você conhece a teoria da Lilith? Sim. Sim, né? Primeira mulher de Adão. Isso, de que ela teria tentado o Adão, né? A cometer o pecado, é isso, né? Na verdade, assim, vem da mitologia judaica. A mitologia, não é da Torá. A Torá é como se fosse a Bíblia judaica, né? Então, ela teria sido a primeira mulher de Adão, a criação. Então, no caso, Deus criou, em vez de criar, Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Lilith. Ambos em tese da terra, tá? Só que Lilith, ela não queria ser submissa a Adão, digamos assim, tá? É o que a teoria conta, é o que a história conta, tá bom, gente? Se é certo ou errado, não sei, tá? Ela não queria ser submissa a Adão, não queria ficar por baixo de Adão, enfim. E aí ela se rebelou. Mas ela, assim, a gente tem que levar em consideração também que o tempo, naquela época, ele só passou a ser contado depois do pecado. Então, Adão e Lilith ou Adão e Eva podem ter vivido 10 anos, 5, 1 ano ou 1 milhão de anos, entendeu? A teoria judaico-cristã traz esse relato de que o tempo só passou a ser contado após o pecado original. Então, a Lilith, em tese, foi expulsa do paraíso e se uniu
a Samael. Samael seria Lúcifer. Lúcifer, na verdade, significa o que vem da luz, né? E diabo, vindo do grego, significa o inimigo, o adversário. Então, o nome original da tradição judaico-cristã ou da tradição judaica é Samael. Então, ele teria ido tentar Lilith e feito a cabeça dela, enfim. E aí, ela foi expulsa do paraíso. Logo, Deus pegou uma costela de Adão e fez a mulher através da própria costela dele para que ela tivesse uma ligação dele mesmo e aprendesse, entre aspas, a ser submissa a ele. Por isso que tem até uma passagem, não estamos falando que é fato, é uma teoria, é uma mitologia, não é nada que é comprovado. Tem uma frase da Bíblia que fala, Eva, essa sim é a mulher, carne da minha carne, alguma coisa assim, agora eu não lembro certo o versículo, mas está em Gênesis, se eu não me engano. Então os teóricos pensam, essa sim, por quê? Porque talvez de fato tenha uma outra antes ou não, né? São teorias que fazem parte. Porque ele está falando de uma forma de comparar, né? Total. Essa né? Como se tivesse outra que não teria sido, né? Exatamente. E a questão basicamente, a Bíblia e todas as culturas do mundo é uma questão de interpretação, né? Completamente. Simples e direto. É uma interpretação, que cada pessoa interpreta de uma forma. Eu só acho que às vezes as pessoas elas não deveriam tomar parte de uma interpretação só, vinda de uma fonte só. Eu acho que seria bom estudar o mesmo assunto de várias fontes e também da sua própria fonte, da leitura. A própria Bíblia fala conhecereis a verdade vos libertará. E tem pessoas que gostam de viver aprisionadas ali porque não estudam, porque não buscam e porque não tem uma outra visão, uma outra percepção, né? Mas olha, é bem interessante esse assunto do Adão e Eva e tal. Lembrando que isso não tem nada a ver com a veracidade bíblica ou não tem nada a ver com a crítica à religião. Não é isso, gente. Estamos trazendo teorias de religiões comparadas. É diferente, tá? Relativismo cultural e assim por diante também. Tocamos o barco, Lucas, e o spray de pimenta. Deixa eu trocar a trilha enquanto tu vai falando. Que aí. Baita assunto, né? Se a gente ficasse falando aqui... virava a noite, né? Mas mais adiante, nos próximos capítulos, a gente traz mais dessas teorias aí. Estamos engrenando. Estamos engrenando. Devagarinho, quando a gente encaixar, nós vamos pro ratinho. Humildemente Estamos chegando. Cara, a galera tá vendo a foto aí do Homem-Aranha e de um spray de pimenta. O que foi que aconteceu, Lucas? Pelo amor de Deus, rapaz. É a criançada, cara. É a criançada. Não é Halloween, mas a criançada tava de travessura. Né? O que aconteceu é bem simples. Uma criançada no cinema lá em São Paulo, na sessão do novo Homem-Aranha, que, fazendo o adendo, dizem, quase todas as pessoas estão dizendo que é um filme espetacular. Então, por favor, já deixamos uma dica aqui. Quase todo episódio a gente deixa a dica de filmes aqui. Então, por favor, vá ao cinema e assista Homem-Aranha. Mas não dê spoiler, porque senão pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com essa criançada aqui. Porque uma mulher acabou jogando spray de pimenta em cima deles. Caramba, cara. Simples. Só porque eles enlouqueceu um pedacinho do filme. Rapaz. Olha o Bruce passando aqui na frente. Deixa eu voltar a imagem, a galera tava vendo o spray de pimenta. Não, agora já passou. Já passou. Ele é bem inconveniente às vezes. Não tem problema, tudo certo. Bruce. Mais ou menos. É que, na verdade, agora todo mundo ao vivo vendo como você deve, né, lidar com o seu gato. O filho ele vai deitar aqui em cima. O filho é a resposta do pai, né, cara? Ele é meu companheiro. Mas enfim, vamos voltar aqui depois de uma participação, a segunda participação do Bruce, né, nesse episódio. Essa mulher jogou ali um spray de pimenta, segurou o spray por 15 segundos. E além das crianças, ela acabou atingindo outras pessoas que estavam na sala onde o filme estava sendo exibido. Depois de fazer essa patifada, ela saiu correndo. Senhora! Assim, pensou, cara, que cagada eu fiz, né? Senhora! Ataquei crianças, cara. Invocou na Mary Jane ali, enfim. Mas os seguranças do shopping conseguiram alcançá-la, cercá-la. E eu não sei se ela foi presa ou o que aconteceu com ela, né?
O pessoal disse que teve que usar spray de pimenta pra conter ela. Coitado. Coitada nada, cara. Tá louco, meu. Como é que tu faz isso? Só por causa de... Não, só por causa... mas só por causa de um spoiler, né, cara? Eu acho que não tem essa necessidade também. Cara... A gente imagina que ela é uma mulher preparada, que tem um spray de pimenta na bolsa, em São Sim. Paulo, deve ser, não sei, provavelmente São Paulo capital, uma cidade perigosa, as mulheres devem andar com spray de pimenta, assim, né, pra... Enfim, segurança. Né? Bem equilibrada pelo Mas ela tempo, acabou utilizando ali por um motivo, não sei, cara. Ela queria pimentar. Eu falei que eu não gosto de spoiler, mas você jogar spray de pimenta em crianças... Também não é, né? Também não é a solução, não é por aí o caminho. Caramba, cara, é a doida do spray de pimenta, né? E por falar em doida, não paramos por aí, né? O pessoal tá vendo a foto dessa moça aí, essa moça ruiva, que na década de 70 andou tirando a vida de 2 pessoas, né? E ferindo outras 9. A nossa querida... Como é que é o nome dela mesmo, Lucas? Brenda Ann Spencer. A Brenda, agora sim. Encontrei aqui a matéria. Vamos lá, então vamos falar dela. Brenda Ann Spencer, que foi presa por tirar a vida de 2 pessoas e ferir outras 9, atacando uma escola em 1979, quando ela tinha 16 anos. Quando foi questionada, ela disse: "Eu odeio segundas-feiras." Cara, já pensou se a gente fosse fazer isso toda segunda-feira que a gente não tá legal, Lucas? Caramba, cara. Olha, lá no meu trabalho, tem uma galera assim que é completamente maluca. Inclusive, vou deixar um abraço para todos eles, sem exceção. Um forte abraço para o Jefferson, o Anzinho, o Lucão, toda a galera, o Gui. É um hospício. Que maravilha, mas eu acho cara. que na segunda-feira ninguém iria fazer isso. Cara, se estão no mesmo ambiente que você, Lucas, eu imagino como é que deve ser, né? Deve ser uma equipe bem equilibrada, né, cara? Eu sou um dos mais normais que trabalham lá, então só pra você ter uma noção. Eu imagino. Mas um abraço, agora falando sério. Inclusive, sabe a piada do louco que tava batendo a cabeça na parede? Sim. Sabe? Não, bom, não sei, eu acho que sim. Eu acho que tu me contou, mas enfim, conta aí, cara, pra audiência, se eu não souber. Tinha um louco no hospício e ele ficava batendo a cabeça na parede sem parar. Aí chegou um cara preocupado, né, imagina, e puxou ele pelo braço e falou: "Mas por que você fica batendo a cabeça na parede?" Aí ele olhou pro cara e falou assim: "É porque quando eu paro é muito bom." Foi esse mesmo hospício aí que acharam um negócio embaixo do tapete. Sabe o quê? O que acharam? Um doido varrido. Essas horas faltam spray de pimenta, né, Lucas? Ai. Boa, cara. Desculpa aí, galera. Desculpa, time. Não, mas eu gostei. Ô, tu sabe qual que é o idioma que os cachorros falam? Latim? Essa aí já é velha. Essa aí eu fiz lá naquele outro lugar lá que eu falava lá. Essa aí, mas Só piada boa. Só piada boa, cara. Tá aí então a foto da Brenda, que não gostava de segundas-feiras, né? Será que ela tá gostando agora atrás das grades há mais de 30 anos, Lucas? Acho que não deve estar gostando muito, né, cara? Agora eu acho que não é da segunda-feira que ela não gosta, é todos os dias da semana, né? Com toda certeza. Que coisa, cara. Que situação. Tocamos o barco e olha só, a gente completa hoje 9 anos de que o mundo iria acabar. Pois é, cara. Segundo, né, claro, o calendário maia. Mas o Lucas não acabou, né, cara? Inclusive, eu na época, eu não sei você, mas na época eu assistia bastante o Super Pop, né? Me respeita que eu assistia o Super Pop, cara. E, inclusive, ok. Rede TV, né, cara? Dolly. Inclusive, cara, só ia a lenda lá, né, cara? Enfim, aí eles convidaram um integrante maia, um descendente maia, ou sacerdote maia, não lembro, cara, na época. E ele falou que não, que era o fim de um ciclo, que não era o fim do mundo, que não era pro pessoal se assustar, e de fato né? Foi o fim de um ciclo, né? O cinema se aproveitou para fazer um filme e a questão é que depois desse ciclo, de fato, segundo algumas teorias, iriam começar mudanças não só climáticas, como também algumas mudanças extraordinárias
no mundo, tanto como pandemias, como catástrofes. E o mais doido, Lucas, é a questão da inversão do campo magnético, né? Eu não vou entrar num adendo mais a fundo, porque é muito específico isso, mas a inversão do campo magnético do universo, ela está se invertendo. Você pode pesquisar, pode ver quais são as causas e o que ela pode trazer de consequências, ou, entre aspas, quem sabe benefícios, não sei, e assim por diante. É a questão da interpretação que a gente estava falando antes, Exato. né? As pessoas não pararam um segundo para pensar no que aquilo realmente queria dizer. Não, é o fim do mundo. Vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo. Bastou um sacerdote, sei lá, um maia mesmo, chegar e falar, não, é só vocês, né, perguntarem para nós, que sabemos interpretar os nossos textos, que vocês vão entender que é um fim de um ciclo. E realmente, depois daquilo, é claro que se a gente for parar para pensar, né, acontece desgraça e, enfim, catástrofe no mundo, né? A história toda, né? A história da humanidade, ela é baseada em guerras, conflitos e tudo mais, né? Mas faz bastante sentido, porque, por exemplo, uma pandemia é uma coisa que não acontece sempre, né? Não são desgraças, digamos assim, naturais, que a gente vê todo mês, todo dia, todo ano, por exemplo, né? Exatamente. É uma coisa bem específica, né? Com certeza. Tá aí então, né? 9 anos de que o mundo iria acabar e não acabou. Entrando no nosso último tópico, aconteceu com um amigo meu. Lucas, eu vou contar pra você uma história que aconteceu com um amigo meu, integrante de uma banda aí. Ele tava indo, cara, tocar um show, né? Tava tocar o show dentro do ônibus. E eu acho que aqui na época, hoje a banda já tem um ônibus que tem banheiro, né? Mas na ocasião a banda tava começando, tava engatinhando e não tinha um banheiro. E aí, cara, ele tomou, não sei o que, se ele tomou achocolatados, ele tomou, enfim, não sei o que aconteceu. Só sei que no meio do caminho o estômago dele começou. E cara, essa aí é triste. Cara, o estômago começou assim, esquece, né, cara? Já era. Uma hora tu vai ter que ir, velho. E ele tava que não aguentava mais, cara. Enfim, o ônibus chegou até o salão do baile, enfim, o destino onde ia acontecer o show, enfim. E aí, cara, ele foi reto pro banheiro. Ele falou pra banda: ó, gurizada, vão instalando o instrumento de vocês aí, instalando o som, e eu vou lá no banheiro que eu tenho que aliviar, né, o que está me prendendo, e já volto. Só que nesse período ele descobriu que o banheiro não tinha chave, cara. O banheiro ele era aberto, né? O que ele fez, cara? O banheiro era pequenininho, ele sentou no vaso, né? Começou a fazer o que em tese deveria fazer, o que teria que fazer, mas escurou o pé na porta, né? Eu começo a me colocar no lugar dele pra tentar imaginar a situação de você estar fazendo o ato lá, sentado lá no sanitário e com o pé esticado segurando a porta. Como é que ele conseguiu ter essa divisão cerebral de um e pro outro? A aerodinâmica. Exato, a aerodinâmica total, cara. Né? A coordenação motora também, né? Pra controlar, né? Os dois movimentos, enfim. Só que o que acontece era ainda da época que tinha cozinha nos bailes, entendeu? Então era vendido pastel, vendido cachorro-quente e tal. E chegou um rapaz da cozinha pra lavar uma panela no banheiro, né? Primeiramente, se eu souber que uma panela foi lavada no banheiro, eu já não comeria nada que fosse produzido por aquela panela. Eu não sei, eu tenho essa coisa comigo, cara. Mas enfim, não vem ao caso. E aí, cara, chegou e abriu a porta e viu ele lá, cara, sentado com as pernas esticadas, assim. E daí ele falou: bah, cara, desculpa, tá ocupado. Ele falou pro rapaz da organização. Daí o cara falou: não, abençoado, pode continuar o que tu tá fazendo, só vou lavar a panela. E ele lá fazendo dois, totalmente sem roupa, e o cara lavando a panela, conversando com ele lá na pia. Cara do céu, hilário. Que nojo, cara. Total, cara. Não, imagina deveria dar um cheiro bem agradável, porque se ele já tava a viagem inteira, cara, com aquele negócio preso. Que nem um vulcão, né, borbulhando, cara. Esse pintou a parede, né, facilmente. Já piscou a porcelana, cara. Jato.
Aconteceu com um amigo meu, cara. Essa aí foi... Cara, que foi papo, né? Que tensa. papo de louco. Não, mas tu imagina tu lá, faceiro, né, no 2, meditando, cara. E o cara lá trocando ideia. Não, vai legal, pô, ir lá lavando a panela na pia do banheiro, tá aí o cara lá, né, soltando o que estava... Porque é um momento único, né? É um momento pra você refletir, né? Pra você pensar na vida. Cara, é um momento que separa Você o homem vê uns do menino, memes, né, alguns de novo passando aqui. É o momento que separa o homem do Meu menino, Deus né, do cara? céu. É, que separa o namorado... Mas enfim, perdi o foco. O Bruce apareceu 4 vezes no episódio hoje. Não tem problema. Mas são dificuldades aí que a gente passa. Tá tudo certo, que nem o cara que tá tentando fazer o 2 e não consegue. Não, o pior é o cara com a panela. Total, isso que é o pior. Cara, total. Mas é essas horas que tu, né, que pesa o diploma, né? Que você separa o homem do menino. O Lucas, é a tua A mãe história, disse, cara. estude. Exatamente. Estude pra você não precisar passar por uma situação como essa. Como se não fosse, né? E a tua situação, cara? Uma moto, um vinho, o que é? 2 pessoas, um garrafão de vinho, o que é? O que é? Assim, normalmente as histórias que eu estou envolvido tem algum vinho, cerveja no meio, alguma coisa assim, né? Mas quem me conhece sabe que sou autêntico. Quem me conhece Enfim, sabe. primeiramente quero mandar um forte abraço para o meu amigo Vandi. O Vandi, que é um grande amigo meu, assim, de escola, que faz até um tempo que a gente não se fala. Alô, É Vandi. incrível, a gente tava falando sobre isso esses dias, né? Os amigos que a gente faz na infância, na adolescência, e simplesmente a gente não se fala mais, por uma questão, né, até da vida, né, da correria, né? Uhum. Mas enfim, estávamos nós dois, eu na garupa da moto, com não era um garrafão, era 1 litro de 2 litros de vinho. Vinho tinto branco, que daí já não é tinto, era um vinho branco. Mas iam fazer sagu, né? Era um vinho branco quente. Pra fazer sagu, não era pra tomar? Não, era pra tomar mesmo. A gente tinha tomado, tinha sobrado, nós estávamos em Xanxerê. Eu nem sei se dá pra fazer sagu. E com saímos. vinho branco. E aí? Pois é. Enfim, e eu estava com o vinho no colo, na garupa da moto, e nós saímos para ir para casa, né, ao destino. Isso já fazem muitos anos, cara, eu nem lembro quanto tempo faz isso. E nesse trajeto, cara, nós conversando assim, ele na moto aqui, ele virava assim para falar comigo, né? Sim. Para me ouvir assim, né? E daí, em certo momento, ele tava me olhando assim, com o rosto virado, e conversando, e eu aqui atrás, eu via que tinha um carro parado na frente. Sim. E ele conversando, e continuava indo. Eu pensei, cara, ele não viu esse carro. Ele não vai parar. Não pode que ele não viu o carro, né? Caramba, ele vai parar. Cara. E eu deixei. Batemos no carro. Não parou, cara? Caramba, Não parou, cara. Não parou. Mas não foi uma batida feia. A gente bateu, tipo, digamos que a gente encostou no carro. Mas nesse movimento, eu pendi e caí da moto. Mas eu não deixei o vinho cair, né? Porque eu sou um cara que eu não desisto. Eu tenho um objetivo. É bem coisa de bêbado mesmo, né? Eu posso cair, mas o vinho não, cara. O vinho tá ali. O vinho tá aí. E ele simplesmente não viu que eu caí, saiu com a moto e eu fiquei lá no asfalto, jogado com o vinho. Quem nunca? E depois que ele notou, mas não aconteceu nada de problema, o cara do carro nem saiu do carro, ele simplesmente seguiu viagem. Cara, não sei por quê. 2 retardados bateram atrás do carro dele e ele simplesmente seguiu. 2 bebum. Né? Caramba, mas enfim, eu fiz sinal pra ele, tive que correr atrás dele pra ele me achar de novo. E daí eu subi na moto e a gente conseguiu chegar em casa em segurança. E o vinho passa bem, né, cara? Passou Cara, o vinho eu levei ele pra casa e ainda bebi ele depois de toda essa adrenalina. Pra comemorar, cara. Só um adendo, se você me permite, Lucas, deixa eu mandar um abraço pro meu irmão, Cauã Felipe, aí em Xanxerê, que ontem foi dar uma volta de bike aí, cara, e acabou capotando a bike, cara, teve que ser conduzido pro hospital pelos bombeiros, cara. Sério? Sério, cara. Nossa, mas que capotamento, cara. Cara, eu não sei que ele foi fazer um freestyle de bike lá, não sei o que ele foi fazer no meio fio lá, e acabou capotando a bike lá e se esfolou bastante. Foi até conduzido pelos bombeiros, né, cara? Nossa, cara, mas eu lembrei de uma história que aconteceu comigo também quando eu era criança. Tem uma rua lá na casa da minha mãe, lá em Faxinal dos Guedes, um abraço pra todo mundo. Alô, Neide. Uma rua assim, e o carro, meu irmão tinha um Uno Bordeaux, estacionado na frente da casa. E eu tinha aquelas bicicletinhas bem pequenininhas e fui e desci, lá de cima da rua.
faltou freio. Bah, que maravilha, cara. Resumindo, eu bati atrás do carro do meu irmão, fui parar em cima do carro, quebrei sei lá quantos dentes da boca. Caramba, cara. Cara, foi louco. Um abraço também pro meu irmão Edvandro. Valeu, cara. Show de bola. Nossa, são situações... Cara, Show de bola. Não, show de bola num sentido de a história, né? De ouvir essa história, mas não no sentido do que aconteceu nela, né, mano? Caramba, cara. Cara, eu já atropelei a bicicleta do meu amigo Josias, um abraço pro Josias também. Boneco Josias? Eu já passei não? por cima da bicicleta dele de carro sem querer. É o boneco Josias? Olá, eu sou o boneco Josias. Ô, semana que vem vamos falar sobre o boneco Judas dos circos do Nordeste, já viu falar? Não conheço isso, Então, cara. Boneco Judas. Cara, é medonho o negócio. Não acredito. É medonho. Ó, fica pra semana que vem. É verdade, cara. O boneco Judas. Boneco Judas, cara. Tu nunca ouviu falar, mano? É sério, cara. Cara, Judas consegue ser melhor que boneco Josias. Só o nome já é engraçado. Cara, boneco Judas. Mas é que tu tem que entender o contexto da história. É tenso, cara. É tenso. Semana que vem você tem que acompanhar o Frequência Orion, porque a gente vai contar pra você sobre o boneco Judas. Eu não acredito que eu não conheço boneco Judas, cara. Cara, então vai estudar que tu vai no sentido de vai ver os vídeos que tu vai se surpreender. Lucas, antes da gente dar tchau, deixa eu só mandar um abraço pro Índio, né? Queria participar conosco hoje devido a uma troca de agenda. A gente vai remarcar a data com ele e avisa vocês, tá bom? Um abraço, Índio, tamo junto, tá? Abraço, Índio! O segundo maior artilheiro da Chapecoense com gol de bicicleta. Artilheiro, hein? Matador, sabe fazer gol. Tu não tá ao vivo, né? Então anota meu telefone aí. Não tá no ar aí, né, Farido? 999. Ô, Lucas, beleza, cara. Fechamos mais uma aqui do Frequência Orion Podcast. Voltamos então. A gente não sabe quando, porque a gente vai ver ainda a data que a gente vai lançar a entrevista com o Índio, mas é certeza que segunda ou terça-feira que vem a gente tá junto, né, novamente na programação do Frequência Orion Podcast. Para o último episódio de 2021, cara. 2021. Isso é histórico. Totalmente, cara. E muito legal, cara, saber que você está conosco e agradecer a todo mundo que esteve conosco nesse projeto, que começou o projeto conosco e que vai seguir 2022 junto com a gente. Tamo junto. Eu acho que no último episódio do ano, nada mais justo do que a gente estourar uma bateria de foguetes. Fechou, cara. Não, foguetes não, porque os animais não gostam, os gatos e os cães. Mas sem isso ruído, faz muito sem mal barulho, pra eles. pode ser? Só? É, só pra comemorar. Claro, cara. E, não sei, um costelão com 50 litros de chopp ou um porco pizza. Pode ser, cara. Nada mais justo a gente transmitir isso ao vivo, direto de Los Angeles. Então a gente espera o patrocínio, você aí. Estamos esperando a sua parceria comercial. Entre em contato conosco, né? Ofereça o seu costelão que a gente anuncia a tua empresa aqui. Nós teremos o maior prazer de anunciar marcas de carnes, cervejas, uísques, ervas de tererê. Perfeito. Gostei. Cuias. Gostei. Ração para gato. Ou para ração cachorro, para gato, com toda né? certeza. Que é o Bruce. Ó, o Bruce foi dormir agora. Se eu pudesse, eu mostrava ele para vocês. Camisas de time também, né? Camisas de time. Totalmente, a gente é fã. Gostamos. Lucas, valeu, cara. Um ótimo resto de semana. Tamo junto e a gente se fala, meu brother. Valeu, Luan, e a todos um forte abraço e a gente se vê. Temos mais 2 episódios antes de 2022. Tamo junto. Vamos que vamos. Nós não temos ré. Tchau. Tchau.